Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui no capítulo 1, verso 14 de João, e capítulo 7, e o verso 39. E a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade. Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Alguns têm problemas com a palavra processado, argumentando que é impossível Deus passar por um processo, pois ele é eterno e imutável. Embora Deus seja eterno e imutável, ele passou por um processo. A encarnação não foi um processo? Da eternidade passada, a encarnação de Cristo. Deus não tinha um corpo de carne, mas quando nasceu numa manjedoura, ele era o Deus forte, encarnado como menino. De acordo com Isaías 9:6, o menino que nos nasceu é chamado de Deus forte. Esse menino, o Deus encarnado, viveu na casa de um carpinteiro por muitos anos. O Criador do universo viveu no lar de um carpinteiro em Nazaré. Isso não foi um processo? De modo semelhante, a crucificação e a ressurreição não foram também um processo? Deus com certeza foi processado mediante a encarnação, o viver humano, a crucificação e a ressurreição de Cristo. O Espírito de Deus estava ali desde o princípio, Gênesis 1 e 2. Mas na ocasião em que o Senhor disse essas palavras, o Espírito como o Espírito de Cristo, Romanos 8 e 9, o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1 e 19, ainda não era, pois o Senhor não havia sido ainda glorificado. Jesus foi glorificado quando ressuscitou. Lucas 24 e 26. Após a ressurreição de Jesus, o Espírito de Deus tornou-se o Espírito de Jesus, Cristo encarnado, crucificado e ressurreto, que foi soprado nos discípulos na noite do dia em que ressuscitou. João 20, 22. O Espírito é agora o outro Consolador, o Espírito da realidade prometido por Cristo antes da sua morte. 14, 16, 17. Quando o Espírito era o Espírito de Deus, ele possuía apenas o elemento divino. Após ter se tornado o Espírito de Jesus Cristo, por meio da encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo, o Espírito passou a ter tanto elemento divino como humano, com toda a essência e realidade da encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo. João 7,39. O Espírito é a consumação do Deus triuno. Mateus 28,19. Por fim, Deus é chamado o Espírito, e o homem tripartido e transformado é a noiva. Apocalipse 22:17. Consumação quer dizer completação. O nosso Deus foi completado porque foi processado e composto. Espero que todos nós recebamos a visão de o Espírito. Ele é o composto do Deus triuno, do homem Jesus, do seu viver humano, da sua morte e da sua ressurreição. Todas as coisas positivas do universo estão compostas desse Espírito, que é o Espírito. Podemos dar uma definição plena do Espírito. O Espírito
é o Espírito processado, composto, todo inclusivo, que dá vida, que habita interiormente, 7 vezes intensificado e consumado como consumação final do Deus triuno, processado para ser a porção eterna do seu povo tripartido, escolhido e redimido, e regenerado e santificado e transformado, também glorificado como sua vida, suprimento de vida e tudo. João 7,39 fala do Espírito e diz que antes de o Senhor Jesus ter sido crucificado e ter ressuscitado, o Espírito ainda não era. Depois da sua ressurreição, ou seja, depois de ter sido glorificado, o Espírito de Deus tornou-se o Espírito do Jesus Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. Apesar de o Espírito de Deus ser o Espírito de Jeová e o Espírito Santo, antes da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito ainda não era. Este termo, o Espírito, é usado muitas vezes por Paulo nas suas epístolas e por João no livro de Apocalipse. Ao falar do Espírito, João e Paulo referem-se ao Espírito todo inclusivo, que dá vida, do Deus triuno. Portanto, por fim e consumadamente, o Espírito de Deus é o Espírito. Amém.